Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e sobre as bênçãos do nosso querido amigo, irmão maior Jesus, a gente passa para o nosso palestrante da noite de hoje, o nosso irmão Ivan, e com certeza nós vamos sair daqui com o coração e os ouvidos felizes, porque o nosso irmão vai falar de algo importante para nós, que é a influência dos espíritos em nossa vida. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado pela acolhida. Aí o microfone, viu, Ivan? Acho que dá para ouvir. Mas é porque o pessoal que em casa não ouve. Então vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado pela acolhida. Por mim, já fiquei bastante feliz com as palavras que aqui ouvi. Vamos estabelecer um acordo de trabalho. O primeiro ponto do acordo é que não tem um palestrante. Minha filha, quando tinha 4 anos, isso há 20 anos atrás, quando eu estava me preparando para ir para o Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, lá em Mossoró, no dia de domingo, que era o dia de palestras, ela perguntava: aí o seu hoje é o pastelão? Eu digo: não, minha filha, hoje é o outro companheiro que vem, hoje eu vou só aplicar paz. Então eu adquiri esse negócio, não sou palestrante, nem ser orador, como vi toda a minha vida. Eu sou um conversador, gosto de conversar sobre a doutrina espírita, que tem sido para mim um motivo assim, de muito descobrimento, de muita oportunidade de aprendizado, de estudo. Sempre gostei de ler, sempre gostei de ler sobre a doutrina, especialmente sobre a mediunidade. E às vezes tem essa dificuldade. Por exemplo, qual é o tema? Eu gosto muito de estar à disposição da espiritualidade, então gosto de tema livre, porque nem até 5 minutos eu não sei o que eu vou falar, falo na hora. Mas a gente passou a esse tema das influências espirituais em nossa vida, que é a questão 459, como o Wilma até adiantou, do Livro dos Espíritos. Kardec tinha essa curiosidade sabia, que faz a gente crescer, que faz a gente buscar, que faz a gente pesquisar, ir atrás das coisas que acontecem em nossa vida, da razão do nosso sofrimento, da razão das nossas lutas, da razão da nossa existência, da razão do ser mesmo. Então ele questionava, era muito questionador. Não era um crédulo que tudo que dizia ele acreditava logo incontinente que batia a cabeça. Então outro ponto do nosso acordo é isso: não tem um palestrante e nem tem um dono de verdade. Eu vou examinar esse tema hoje sob um prisma que talvez vocês até não tenham visto ainda uma palestra com esse tema desbocar no que vai desbocar. Porque geralmente, se a gente colocar aí no YouTube, no Google, a gente vai encontrar vários vídeos falando de influência espiritual e obsessão. Eu não quero nem chegar na obsessão, eu quero ficar só na influência espiritual. Como se uma coisa foi correlata da outra, foi ligada, tem ligações sim, mas envolve muito mais. Então Kardec, nessa coisa de perguntar, indagou os espíritos nessa questão.
Influi espíritos na nossa vida? E ele respondeu: influi muito mais do que supõe, chegando muitas vezes até vos dirigir, vos guiar. A influência é muito grande. Mas aí, vamos analisar bem essa questão sob um outro prisma. Eu não vou agora chegar a dizer que tipos de influenciação simples, fascinação, vamos falar sobre possessão, subjugação, que são os tipos de obsessão. Não. Como se dá essa influência? E o que Kardec, por exemplo, a pergunta que ele deixou subentendida, mas que foi respondida pela espiritualidade. Ele pergunta: responde os espíritos em nossa vida? E o que são os espíritos? Essa é a grande questão. Influi, ele disse, sabe quem influi, mas o que são os espíritos? O que são os espíritos? O que é que nós somos? Espíritos. Então, espíritos estão encarnados e desencarnados. Olha só. Então, baseado nessa concepção que nós temos de espírito, então, a influência de espírito encarnado e desencarnado. Ou vocês acham que não? Meu pai, que também já está na espiritualidade, fez um mês agora, dia 22 de abril, mas que passou muito bem, porque passou a vida inteira nos ensinando que ninguém fica para semente, um dia eu vou partir, eu já estou querendo, já está com 96 anos, já está bom demais, por mim eu já tinha ido, e tal, essa coisa toda foi nos preparando. Dizia uma coisa desde criança, eu escutei isso. Ele era uma pessoa que fez o primário, o ensino fundamental, então não tinha as letras que a gente tem, o estudo, a leitura, mas tinha a sabedoria. Porque o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra. A sabedoria é quando você aplica o conhecimento que muitas vezes você nem teve nessa encarnação. Ele dizia: a gente influencia os outros e é influenciado. Por isso que eu não quero você andando, no tempo que eu morei aqui em Natal, com esses cabeludos que moram aqui na Rua Lagoa. Eu morava na Rua Mato Grosso, ali no bairro Teópolis, bem pertinho aqui. Papai ainda tem a casa lá. Eu não quero porque esse menino vem para o Rio de Janeiro e eles gostam de umas coisas que não vai dar certo para você. E começava a selecionar aquelas amizades. Porque sabia da influência. A influência é tão grande na nossa vida que, se agora a moda, daqui uns dias você vai encontrar muita gente com cabelo cor-de-rosa, por causa da novela das seis, um pedacinho de chão. A atriz principal é cabelo cor-de-rosa, então está um sucesso, é muito bonito, é maravilhoso. Já passou até na Fátima Bernardes um dia desse. Então vai encontrar, vai ser uma coisa que, por exemplo, a tendência é a moda, uns seguindo o outro. Isso é influência. Isso é influência. Então ele temia que aquele hábito de fumar daquele colega me influenciasse os irmãos e a gente passasse a fumar também. E ele não queria. E ele não achava que era saudável isso para mim. Então ele sempre dizia isso. Então a influência existe em toda parte, de encarnado para desencarnado, ela pode ser oculta, ela pode ser uma coisa muito presente, muito ativa, e que a pessoa insiste, pode ser uma coisa camuflada, simplesmente que você nem nota a sua presença e ela está influindo. Porque a influência é tão grande na nossa vida que a gente deixou de tomar uma coisa saudável, como um suco de fruta, um suco de goiaba, um suco de manga, um suco de cajarana, que é uma coisa natural que nossa mãe fazia, um refresco, um ponche, como era no meu tempo aqui, para tomar uma Coca-Cola que a gente não sabe nem o que é ideia, que é um dos, não é alimento, aquilo é um veneno dos mais potenciais para desequilibrar a nossa saúde. Mas hoje, 90% das pessoas chegam num refrigerante, numa lanchonete, para pedir alguma coisa, que é uma Coca-Cola, um sanduíche. Não pede um suco, que é uma coisa natural, que é uma coisa que é a energia da natureza ali viva, a energia do sol, a água estruturada naquela planta que nos alimenta, nos desintoxica, limpa o nosso organismo. Então, por influência econômica, por influência do monopólio da empresa, a gente largou as coisas saudáveis para consumir as coisas mais doentias. Passando da alimentação que era dos nossos avós para uma alimentação fast food rápida, que não nos alimenta, que é feito exatamente de alimentos mortos, congelados, conservados, com aditivos, com conservantes, que não traz vida. Ele tira a nossa vida, ele diminui a nossa existência, enquanto que a alimentação anteriormente nos dava vida. Tudo pela influência. Então a influência ocorre. Então a influência ocorre e é maior do que a gente imagina. Agora, ocorre não somente dos espíritos desencarnados, ocorre também através dos espíritos encarnados. Não é à toa que o grande compositor Vinícius de Moraes fez uma música.
Maria vai com as outras. Ela era uma boa moça, lá das bandas jogando lá, mas era Maria mais com as outras, Maria de fuder, Maria de passar, ou seja, Maria que não tinha opinião própria, seguia com as outras, ia na influência. Aí o que eu quero dizer? Devido a essa influência, nós também, espírito, concordo muito com o Ivan, gostei muito das colocações dela, chega a ficar arrepiado. A gente não tem que aceitar, espírito não tem música. Não tem porque ninguém quis cantar, mas a gente tem tudo garganta para cantar. Ou seja, se institui um padrão e todo mundo tem que seguir aquele padrão, não. A doutrina veio libertar isso. O culto espírita deve ser o mais espontâneo. E se não tiver alegria, não tem Deus, não tem felicidade, não tem Jesus. Eu nunca imagino Jesus na cruz. Eu nunca gostei de crucifixo. Eu imagino Jesus esplendoroso no Monte do Tabor. Eu imagino Jesus com as crianças no colo. Eu imagino Jesus sempre trazendo alegria onde ele penetra. Seja na nossa casa mental, seja em qualquer ambiente, ele era motivo de alegria e de contentamento. Eu imagino até Jesus de jeans, como tem um livro no americano. Jesus de jeans, Jesus sorrindo. Essa imagem que eu procuro muito na internet e acho muito pouco. A imagem de Jesus sorrindo. De Kardec sorrindo. Eu imagino Kardec como um astuto, como uma pessoa que gosta de questionar, um percuridor do conhecimento, mas uma pessoa de bem com a vida, que está desempenhando o seu papel e que pergunta, e se eu desistir, o que é que acontece? E a espiritualidade diz, ninguém é substituível, o outro vai tomar o seu lugar. Porque quando a coisa é de Deus, não adianta. Não adianta que ela vai se estabelecer. Não adianta lutar contra. Ela vai se estabelecer. Conselho de Gamaliel a Paulo, nesse livro maravilhoso, que eu comecei a ler de 11 para 12 horas da noite, terminei a primeira vez de 4 da madrugada, não consegui parar. Não consegui parar. Também tem esses cacoetes da minha irmã, tem a mediunidade, e às vezes essa influência, quando a gente está numa influência boa também, a gente não quer, é as influências espirituais. Mas boa ou mal, a gente vai aprendendo por onde a gente passou. E nós fomos católicos, fomos protestantes, professamos outros cultos. E a gente traz desses outros cultos, quer queiramos, quer não, muitas coisas. E a gente trouxe por nossos irmãos auxiliados um poder que nós dávamos no catolicismo e no protestantismo ao Satanás. Os obsessores têm um status muito grande dentro da doutrina espírita. E está na hora da gente acabar com esse negócio. Por quê? A companhia espiritual minha sou eu que escolho. Sou eu que escolho. Como dizia muito nas aulas de mediunidade, aos médios neófitos. Mas não consigo. Não consegue. Você é dono do seu corpo. Você consegue controlar o fenômeno, fazer com que ele ocorra na hora determinada, quando é a hora do fenômeno acontecer. E o médico caía no chão e era aquele espetáculo. Eu digo, você que gosta do circo. Você que gosta da palhaçada, você tem condição de dizer o que está se passando com o irmão sem estar submetendo a esse tipo de espetáculo. E isso era muitas vezes visto de uma maneira, mas esse camarada quer. Não, não é querer. É que a gente tem o poder. Não vamos dar o poder na mão de um outro ser. Então, quando a gente era católico, quando a gente era protestante, o padre, o pastor dizia, porque Satanás é capaz de enganar até os próprios escolhidos, porque até Jesus foi tentado. Sim, isso é uma forma de ver. Jesus foi tentado, mas para quê? Você pessimistamente diz, até Jesus foi tentado, então eu também vou ser tentado. Sim, porque você não olha do tipo, Jesus venceu a tentação, então eu também posso vencer a tentação. Mas não, a gente só quer se colocar na posição de coitadinho. A gente só quer delegar a nossa culpa a outro. Não, mas eu bebo não é porque o problema do obsessor que me acompanha, não, porque você gosta de bebida. Por isso você tem um obsessor que bebe. Se você gostasse de música, você estava acompanhado de Chopin, Beethoven, ou então Raul Seixas, Chorão. Esses outros que desencarnaram mais novo, eu falo muita coisa do passado, eu acho que é a espiritualidade que é muito antiga aqui comigo, mas vocês vão traduzindo por mais novo. Então já botei esse Chorão, Charlie Brown Jr., é isso? Chorão do Charlie Brown Jr. Então já botei um mais novo para poder a coisa ficar melhor. Então você tem aquilo que você merece. Jesus não disse, Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Até as companhias espirituais, dá tudo de acordo com o merecimento de cada um. Não é isso que nós acreditamos? Acreditamos ou não na justiça divina? Eu acredito, mas esse obsessor é quem está me atrapalhando. Não,
A coisa é assim. Há cada um de acordo com as suas obras, com os seus méritos. Então, se eu não existir dentro do meu espírito a maldade, o espírito maldoso não se aproxima. Se não existir o débito de outras encarnações, de outras vidas, com um espírito, ele não vai me procurar. Mas existindo o débito, ele me procura. Aí chega a hora de saldar o débito. Eu posso assumir a posição de vítima e acreditar todos os fracassos da minha vida à ação daquele espírito, ou eu posso fazer como o Divaldo fez. Não reagir. Ofertar a outra face. Oferecer aquilo que hoje eu estou estudando, que resume a doutrina do Cristo, que é a grande novidade para nós. A doutrina cristã. A doutrina cristã se resume no amor. Amor ao próximo como a si mesmo. Amor a Deus acima de tudo. Amor ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, amar sim para poder amar o próximo, para amar a Deus. Porque se você não ama você, que está mais próximo de você, você não vai amar seu vizinho, nem vai amar a Deus. Então, a gente tem que fazer esses exercícios. Então, essa coisa de ficar culpando os outros pelos nossos fracassos está errado. E eu vou buscar aqui uma citação de Zé Carlos de Luca, do livro de André Luiz, para não ficar sozinho falando. Não, esse cara está dizendo tudo da cabeça dele, esse é o mais doido que eu já vi aqui. Mas eu vou buscar aqui uma citação de André Luiz, que está lá na Agenda Cristã, quando ele diz: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repara o ritmo da tua própria vida. Examina a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Muito semelhante, aceitando em cheio, corroborando com tudo que Jesus disse. Cada um só colhe o que semeia, cada um de acordo com as suas obras. A causa das aflições a gente já estudou, pode ser da vida presente, do passado, isso a gente conhece, mas o tempo todo nós estamos pensando. E pensando nós estamos atraindo. Isso que eu disse, o Wilma deu uma introdução maravilhosa, não poderia ter sido melhor. E pensando nós atraímos, então nós é que atraímos a maldade para cima de nós, porque ela ainda existe na gente. É o nosso pensar em desalinho que atrai as más companhias espirituais. Qual a maneira de afastar um mau espírito? Kardec até isso perguntou. Os espíritos não disseram, tomando banho de sal, tomando banho de rosa. Não disseram não. A maneira de atrair a influência do mau espírito é atrair a influência do bom para junto de você. Qual a maneira de acabar com a escuridão? Acender uma luz. Está escura a sala aqui, acendeu uma luz, acaba a escuridão. Qual a maneira? Fazer essa atração. E é através dos nossos pensamentos, é através dos nossos atos, nossas ações e nossos sentimentos que ocorre essa ligação, essa influência espiritual. Ela não é à toa, não é como um lance de sorte. É uma coisa que ocorre em função daquilo que a gente está dando à vida, da forma que a gente está contribuindo, da forma que a gente está vivendo. Então a gente passa a assumir a nossa responsabilidade no processo. Não a nossa culpa, mas a nossa responsabilidade no processo de influenciação espiritual. Porque a gente não está de gaiato no navio, a gente não está à toa. Embora a gente não seja, já deveríamos ser espíritos atuantes, participantes, bem compenetrados na tarefa, mas nós somos inteligentes, sabemos disso. Então, mais aqui à frente, nesse item de Zé Carlos Luca, ele comenta aqui uma coisa que eu achei interessante, marquei aqui para a gente fazer nossas reflexões. Ele diz: não adianta a gente procurar tratamento espiritual para afastar as energias negativas da nossa vida, se nós somos a energia negativa pulsando 24 horas por dia. Fernando Mendes, eu gosto de cantar, tem uns caboclos aqui que gostam de música e passa para mim, eu vou cantar. Fernando Mendes dizia isso: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta. Você quer ver as coisas de frente olhando de lado? Não dá. Então não adianta estar aqui no centro espírita, trazendo com essas companhias espirituais, procurando afastá-los. Se ali saiu dali da porta, você já chama eles de volta através dos seus pensamentos, de suas ações, de suas atitudes. Então,
é um tratamento que não vai ter continuar, assim, não vai ter como a pessoa, o dirigente, o trabalhador, o médico lhe curar se você não quiser, se não fizer a sua parte. Diz ainda ele, não adianta oferecermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida. Como querer que o passe nos cure se não deixamos a tristeza e a mágoa? Se ela persiste dentro da gente, se a gente a cultiva, se a gente não troca esse sentimento por outro melhor. Como pretender proteção do lar contra as forças negativas se na casa impera o vício, a falta de respeito dos familiares? Fica difícil. De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? Aqui eu tenho uma história para contar. Eu tenho muita história para contar. Eu tenho uma amiga, ainda não faz muito tempo que não encontro, que era colega do Banco do Brasil como eu, trabalhou comigo no banco, lá em Mossoró, e que tinha 4 filhinhos, era uma escadinha. E um do mais novo, o Derek, que é um gordinho, era muito esperto, era muito sabido. E o pai, aquela coisa toda, tentando mudar de vida, tentando melhorar, botou uma fábrica de alumínio, foram todos trabalhar, e muitas dificuldades, muitas coisas, porque ele era uma pessoa de um coração tão bom que prejudicava ele. Eu dizia muitas vezes, eu digo, essa caridade não é caridade. Se no momento que você faz, ele prejudica, então você está se enganando. Isso é vaidade, não é caridade. Mas o coração era tão grande que muitas vezes ele fazia o que não podia, então vivia com a corda no pescoço. Naquele tempo só existia papagaio, ele tinha uma verdadeira coleção de arara. Papagaio de empréstimo bancário que a gente fazia lá, uma nota promissória que a gente fazia nos outros bancos. Não era esse CDC de hoje que é uma maravilha, você renova, você faz de qualquer todo jeito, faz na máquina, tem CDC elétrico, tem CDC para casa, tem para carro, tem para tudo. Não, era o tal do papagaio. Era papagaio do Banco Nordeste, era papagaio do Bradesco, era papagaio em tudo que era banco da cidade. E era coisa, você pegava um papagaio ali para cobrir outro papagaio lá e vivia nessa situação. Então aquela criança vendo aquela dificuldade, ela saiu com R$2, não era R$2, a moeda da Cruzeiro, cruzado novo, sei lá que moeda, mas saiu com 2 denários, vamos dizer assim, da moeda do tempo do Cristo, para comprar os pães. Na esquina da padaria 2001, até uns dias, não sei se tem hoje mais, porque não prestei atenção nessa vida que eu fui agora a Mossoró. Na esquina da padaria 2001 tinha a Casa das Velas. Quando eu ia passando por ali, do outro lado, estava numa verdadeira promoção, R$1 ou um denário, como a gente está dizendo, por 2 tipos de incenso. Abre caminho e chama fortuna. Ele não teve dúvida, ele disse, eu prefiro deixar todo mundo lá em casa sem jantar hoje o pão, né, sem ter a agenda do pão, vou empregar esse dinheiro nesse negócio que vai resolver a nossa vida. Então comprou os 2 incensos, levando na sequência, o abre caminho e o chama fortuna. E chegando lá, disse, papai, está aqui a solução. Ele via a luta daquele pai de família, daquele espírito aqui, quando imaginou que a caridade era somente a esmola material. Não tinha medida de dar, dava do que não tinha. Era como o trio disse, se tivesse só uma camisa e alguém pedisse, dava, ficava nu. Então ele vai para o lugar do inimigo. Não está certo, não é essa caridade que Jesus nos ensina. A caridade não é só isso, é muito mais. Não é somente dar o feijão para se ver quites com Jesus. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Isso aí é uma declaração de culpa, um atestado de culpa muito grande, que o cara está querendo se livrar e se reconhece devedor. Aqui um saco de feijão para distribuir para os pobres, eu me quitei com Jesus. Ilusão dele. Ele confessou a dívida, mas com esse saquinho de feijão não vai se quitar, porque Jesus. Para se quitar, né? Porque Jesus não está esperando o feijão da gente, ele espera o amor. É o que ele veio nos ensinar a amar. Amar na sua sublime expressão. Então o pai perdoou o menino e deixou para lá porque ele estava querendo que os caminhos se abrissem. Mas como se abria se ele mantinha fechado? Se ele mantinha aquela postura de querer, às vezes até pelo caminho mais fácil, chegar a um degrau de espiritualização muito grande. E é isso, a gente tem que descer do pedestal. Muito bem colocou o irmão, nós somos todos espíritos de divindade. E eu tenho certeza, ela pode até discordar, mas eu tenho certeza que a gente que está aqui na frente deve mais do que vocês que está aí atrás. Porque a bondade de Deus é tão grande que aquele que deve mais, ele dá mais condições de pagar. Aí dá a mediunidade, aí dá a tarefa,
para que você tenha mais chance de pagar. Então, é assim que eu me sinto, um devedor também, chamado pela dor. Eu conheci também muitos poucos chamados pela dor, através da influência espiritual negativa que se manifestou uma vez, que você passou a sentir problemas físicos, passou a fazer exames de eletrocardiograma e o médico dizer, tem uma arritmia, mas não sei o que é, até que numa reunião familiar do misticismo brasileiro, que era a mistura de umbanda com espiritismo, alguém dizer, não, você tem mediunidade. Mediunidade é isso. Não, você tem um compromisso, tem que trabalhar, tem que procurar se orientar isso. A pessoa com 12, 14 anos, ele não sabe nem o que sabe. Mas vou lhe orientar um tratamento espiritual aqui, deixar isso para acalmar, mas saiba, acabou, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que estudar. Leva logo um livrinho desse, para ir lendo, porque mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer a sua parte. O que você prometeu, eu não me lembro, mas não deixou de se prometer, não precisa se lembrar. A vida vai lhe cobrar, e a vida cobra mesmo. De que adianta, ele diz, consultar os astros, se não fazemos brilhar a nossa estrela. Se a nossa estrela a gente apaga, se a gente não acredita, se a gente tudo coloca a culpa no outro. E isso é antigo de colocar a culpa. Isso vem desde que o mundo é mundo. Desde que estava Adão e Eva no paraíso e eles resolveram comer a maçã do conhecimento. Então, quando Deus ficou chateado porque eles desobedeceram a sua ordem, ele questionou Adão, rapaz, foi isso? Não fui eu não, foi Eva. Não fui eu não, foi a serpente aqui que induziu essa coisa toda, foi terceirizando a culpa. E hoje na doutrina espírita a gente quer terceirizar a culpa para o obsessor. Tudo é culpa do obsessor. Não. Tem obsessor que está pedindo, não, pelo amor da caridade, eu me afasto desse camarada. Eu me afasto, mas ele me chama, meu amigo. Ele que me chama. Vê se você dá um jeito nele. Eu digo, não posso fazer nada. Não posso fazer nada com ele. Né? Se ele não quiser, vai morrer auxiliar. Pois é, mas eu estou pedindo para que ele me deixe. Tu me chama mais não, porque eu estou vendo que tem muitas coisas melhores para mim fazer. Eu não posso mais perder tempo com esse cidadão, não. Eu quero partir para outra, mas ele não deixa, fica só me puxando. Aí a coisa complica. A regra é elementar. O bem atrai o bem, repelindo o mal. E o mal atrai o mal, afastando o bem. Essa é a grande regra. Nós somos um verdadeiro usina de força, atraindo e repelindo vibrações, companhias espirituais, de acordo com a qualidade da nossa energia. Nossa energia está legal, a gente está bem, estamos numa boa companhia. Tem um ditado popular que diz, dize-me com que andas, que direis quem sois. Espiritualmente a gente diz o contrário, né? Dize quem sois que eu direis com que andas. Então, de acordo com o que a gente é, tem as nossas companhias espirituais. É assim que funciona. Não é que os espíritos vêm atrás da gente para perturbar, não é assim não. É de acordo com o nosso padrão mental, é de acordo com a nossa sintonia, com a afinidade que nós temos com essas entidades. Diz aqui Zé Carlos de Luca, eu faço minha energia, e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo que se assemelha, de tudo que é semelhante. Não é aquela similar da homeopatia, o semelhante atrai o seu próprio semelhante. Então vai atraindo de acordo com o tipo de energia. Então, se você está ligado ao espírito maldoso, é porque ainda existe maldade no seu coração. É a regra de lei. A aproximação se dá desse jeito. O que nos une ao espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O vingativo não perdoa, então se eu tenho resistência, vai facilitar essa união. O que me prendeu no espírito triste é a tristeza que mora no meu coração. Muitas vezes ela também foi muito feliz nessa colocação. A gente não expressa, mas muitas vezes a gente vive uma tristeza tão grande. A gente sente um vazio, a gente sente uma melancolia, que a gente luta para manter-se em pé, vivo, para a gente estar continuando no trabalho. Ela disse que já deixou algum tempo, já se afastou, isso ocorre, aconteceu também comigo, já passei tempos afastados. Corre, porque às vezes vem uma tristeza que está dentro da gente, embora a gente tenha aquela foto bem bonita, fazendo selfie, né? Selfie, né? Agora, selfie, aquelas fotos bem bonitas, anotando os dedos,
Meu amigo, vida boa de Facebook, como mundo bom, todo mundo feliz, maravilhoso, lindo. O camarada posta uma foto de duas crianças, não com a Facebook, mas todo mundo diz lindo, que linda família, que maravilhoso. Pois é, chegou por ali o mundo de regeneração, mas ficou ali, tem que haver ainda muita evolução. Kardec afirma, se não existisse homens maus na Terra, não existiriam espíritos maus ao redor da Terra. A lei da atração funcionando. É a lei da atração imperando. Podemos complementar. Se não existisse um pontinho que seja de maldade em nós, não haveríamos espíritos maus ao nosso derredor, em nosso entorno. A gente tem que fazer o que Agostinho de Hipona fazia, se autoconhecer, se questionar do móvel daquela nossa ação. Porque a gente ainda sofre de muitas mazelas, muitas coisas que a gente tem que curar. Muita coisa que a gente tem que trabalhar no nosso espírito. Então, deixar de olhar o outro e olhar para a gente é a grande lição. Nesse dia 27 de abril, eu completei 52 primaveras. Não parece que eu tenho uns 40, mas foi 52 primaveras. Então, eu fiquei muito magoado, porque minha filha, essa de 24 anos, tinha saído na noite anterior, no outro dia eu estava com meu neto, o outro filho, a nora, e a gente tinha combinado ir à praia. E ela saiu, chegou tarde, teve um problema com os amigos, teve que ir para uma delegacia para os amigos, que um deles tinha bebido, aquela coisa toda. E eu fiquei chateado, magoado, 2, 3, 4 dias. Pô, meu aniversário, eu não podia ter deixado lá, eles iam se ajeitar nessa delegacia, você não era nem para ter ido para lá, aqui no ambiente você está. Aí não saiu de manhã para a praia, não foi, mas almoçou comigo. Mas eu fiquei magoado até hoje. Hoje foi que eu deixei de lado aquela mágoa, aquela coisa que já começamos a conviver realmente em paz, mas assim, eu estava com aquele sentimento. É o melindre, é a mágoa, que existe dentro de nós. Por mais que a gente esteja estudando, mas existe. Às vezes a gente leva uma topada de torar o dedo, mas não passa adiante e diz, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos bem acompanhados. Mas tem vezes que um arranhãozinho de nada, uma picada de alfinete faz a gente explodir. Por quê? Porque a dinamite, o combustível para a explosão ainda está dentro do nosso coração. No convívio social, a gente ainda usa, vamos dizer assim, vocês não veem realmente o que eu estou pensando, veem o que eu estou expressando. Então a gente ainda esconde essa nossa verdadeira face, nosso espírito, como ele realmente é quando estamos encarnados. Então às vezes a gente está aqui a ponto de explodir, mas dá um sorriso de mofa, um sorriso amarelo, e diz, é assim mesmo, é isso mesmo e tal, mas a gente não aceita aquela questão. E aquilo vai nos magoando. Quando chegar perto, você já viu. A melhor técnica para afastar os maus espíritos é o homem se tornar um espírito bom. É a melhor maneira. Com isso só vai atrair espírito bom. É como Kardec diz, a melhor maneira que os espíritos disseram a Kardec, a melhor maneira de se afastar do mau espírito é estar na companhia do bom. Quando a gente entra em um desses 10 estágios que eu vou citar numa mensagem de Sheila, o espírito de Sheila, uma enfermeira que fazia muito trabalho, a gente acende a luz vermelha, que o negócio está a ponto da gente passar os pés pela mão, ou escorregar na casca de banana. Sheila, através da mediunidade de Chico Xavier, nos oferece essa lista de 10 sinais de alerta, indicando em qual momento nós entramos na influenciação espiritual negativa, podendo isso gerar uma perturbação espiritual. Aí vocês vão ver aqui 10 coisas e vão me dizer se isso pode ocorrer ou não na vida da gente. Na minha, eu digo a vocês, todos os 10 casos aconteceram. Primeiro ponto que ele diz, primeiro é sinal vermelho, sinal de alerta. Quando entramos na faixa da impaciência. Quem é que não fica impaciente com um trânsito desse? Eu acredito que o mundo de regeneração está chegando e que isso aí, eu vinha hoje pensando e o Espírito soprou no meu ouvido. Disse, olha, o mundo de regeneração está chegando, esse trânsito aqui é um curso intensivo de paciência. Os aulão, você lembra, eu fui professor de cursinho, você dava os aulão, as vésperas do vestibular, aquele intensivão que fazia, passava a noite revendo a matéria, está aí.
Quer um curso de paciência melhor que esse, um trânsito desse? Eu venho ali de Morro Banco, ali do Milho e para cá, gasto mais de 1 hora, de carro, quase que não chega a tempo, ainda bem que desde 6 horas os caras estavam me alertando. Procura ficar a rua e vai para o centro, senão você vai atrasar. Então, a espiritualidade sempre nos avisa. Quem de vocês já entrou na faixa da impaciência? Nesse último mês? Quem é 100% paciente? Que não perdeu a impaciência por nada? Morreu. Realmente está morto, não está nem desencarnado. Esse está morto mesmo. Não existe esse ser que, por um momento, aqui nesse mundo de prova e expiração, não fica impaciente. Porque se dissesse um aqui levantasse a mão, eu ia levar para a fila dos bancos nesse dia de pagamento do Estado. De preferência, na última agência que eu trabalhei, que foi no centro administrativo. Ia botar vocês lá para receber 5 mil reais na boca do caixa. Na hora que abriu. No dia de pagamento do Estado, dia 29, dia 30 de cada mês. Nos últimos 2 dias. Aí você ia me dizer que era paciente ou impaciente. Porque quando chegasse na boca do caixa, eu dizia, não tem saldo não. A assinatura não vale. Mas, homem, eu fiquei 2 horas nessa fila, pelo amor de Deus, dá vontade de vocês goelar o primeiro que está na frente. Então, cuidado, porque na faixa da impaciência é muito mais fácil a gente entrar na influência negativa. Por quê? Porque aí a gente está psiquicamente já debilitado, a gente começa espiritualmente a entrar em sintonia, sintonizar, como se pegasse o botão, o dial do rádio e escolhesse a frequência da emissora dos perturbados, espiritualmente. Então a gente entra. Foi a gente que escolheu escutar o jogo do ABC, do América, ou escutar um outro programa de música. Então a gente, quando entra na faixa da impaciência, tende ao desequilíbrio. Segundo item, quando acreditamos que nossa dor é maior? Quem é que não acredita que sua dor é maior? Eu, quando acontece qualquer coisa comigo, pelo amor de Deus, um negócio desse, a gente nem nota. Mas a gente já automaticamente absorve isso aí. Morre gente todo dia, em todo canto, na nossa rua, mas a gente está nem aí. Quando acontece com a gente, é um Deus nos acuda. Porque a gente resolveu não aprender, porque a gente não liga para a dor dos outros. A dor é a minha dor, como diz Marisa Monte. Uma música dela. A dor é minha dor, quero saber da minha dor, quero saber da dor dos outros. Deixa a dor minha dor. Então, a gente sempre olha assim e agindo assim, a gente se coloca no campo de vítima, se coloca numa posição de deserdado da sorte, deserdado da misericórdia divina. E não é assim. Todos somos abençoados pela misericórdia divina, pela proteção. Terceiro conselho: se disser que é para acelerar, me liga. Se não disser, vai para meia-noite. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Ah, meu amigo, esse dia 27 para cá, os caminhos. Paguei esse curso particular de medicina para minha filha. Nunca esqueci do aniversário dela. Eu queria só um abraço de manhãzinha cedo. Não queria nada mais que isso. Queria nem presente. Ela até viajou, trouxe os presentes para mim. Eu nem abri ainda. Queria mais um abraço, queria atenção. Então, veio ingratidão na filha, imagine no amigo. Muitas vezes o amigo vai apressado ali na rua, na Avenida Rio Branco. A gente vai numa calçada, ele vai no outro. Mas ele tem problema de miopia, ele não nos viu. Rapaz, fulano está besta demais. Aí, nem falou comigo, homem. Começa a ver ingratidão. Logo eu que arrumei 10 reais emprestado a ele para ele vir de condução aqui para a cidade, rapaz, o cara nem fala comigo. É um ingrato. A gente cobra muito gratidão dos outros. A gente faz as coisas com os empregados domésticos, eu nem digo. Porque as patroas dizem, eu dava sabonete, dava coisa, aquela danada me botou na junta. Não é para dar sabonete, é para pagar os salários direitinho, as férias, as gratificações, tudo de acordo com a lei. Não precisa estar dando sabonete, esse sagradinho besta, para depois ficar dizendo que a pessoa é ingrata. Não é ingrata, aquilo não é o que ela estava precisando. Estava precisando do salário correto. E os direitos são direitos, se ela tiver direito de colocar na junta, vai receber de acordo com a lei. Então, gratidão é outra. Quando imaginamos maldade nas atitudes do companheiro, quase a gente não imagina, né? Ver uma pessoa bem sucedida na parentela da gente, nas amizades, a gente diz, aquilo foi no mínimo roubo. Aquilo está no mínimo acumulado, está em algum esquema. Para poder estar enricando desse jeito, tem algum esquema. A gente sempre vê a maldade no jogo. Para quem camarada não sabe nada, passou no vestibular de medicina, comprou a prova. Ou então alguém fez por ele, porque aquilo não tem condição de passar
no curso de letras, sei lá, de uma faculdade particular, que pagou particular, pagou pastor. A gente vê muita maldade, isso ainda está dentro de nós. A gente não vê o lado bom das pessoas, a gente rotula pelo lado pior. Rotula as pessoas pelo lado pior, geralmente é assim. Estou dizendo que todos nós somos assim, mas geralmente é dessa forma. Então, outro ponto de alerta. Quando comentamos o lado menos feliz de uma pessoa, esse é o que a gente comenta mais, é falar mal, é começar a falar fulano, não sei o quê. Alguém às vezes começa até a elogiar. Ó, aquela pessoa, rapaz, me ajudou assim. Rapaz, aquele é um bebedor inveterado. É um mulherengo, é isso e aquilo, querendo derrubar para poder crescer. Então a gente entra numa zona de conflito quando ultrapassa esse sinal vermelho. Quando reclamamos apreço e consideração. O apreço não tem preço, eu vivo ao Deus de Arara. É uma música muito bonita, eu acho que é de MPB4 que canta essa música. Amigos, um amigo encontra outro e oferece um trago e vão conversando. É bem linda essa música. Nós queremos apreço, nós queremos reconhecimento. Isso é normal, até aí tudo bem. Mas reclamar, olha, eu reclamar porque na última vez não deu certo e a gente fez a palestra ali na calçada, foi ótimo, foi melhor do que essa de hoje. Na minha avaliação foi bem melhor. Foi uma maravilha, o improviso, a assistência da espiritualidade foi maior diante das dificuldades. Rapaz, seu Arlindo, Dona Ercan, que me indicou para cá, tem muita colega esses dois. Vocês me botam com um canto, o povo não tem nada, eu estaria doente. Então a gente tem que começar a pensar, não. São coisas que acontecem nas melhores famílias de Londres, de Nova York, de Pequim. Acontece os contratempos. Dona Wilma estava doente no dia, a chave não abriu. Tem os empecilhos até espirituais, então a gente tem que tirar de letra. A gente tem que colocar um pouco mais de leveza e sorriso na nossa vida. Não deu certo, tudo bem, essa menina não quis namorar comigo? Ok, vou arranjar outro, não tem problema não ficar me torturando. Mas homem que não quis, meu amigo, você se torna chato, cansativo, ficando querendo o tempo todo o reconhecimento, a gratidão, o louvor das pessoas. A pessoa vinha aplaudir, uma grande palestra. Geralmente eu digo, o Satanás já tinha me dito aqui, foi uma grande palestra. Antes de você falar, o Satanás já tinha me dito, foi uma grande palestra. Porque muitas vezes insufla a vaidade, e a vaidade é uma pedra de tropeço muito grande. Então, nada de estar reclamando. Se reconheceu, reconheceu, é importante. E nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não pelos que os outros vão fazer, ou se vão ou não reconhecer. O bem é o bem, seja reconhecido ou não. Quando passamos o dia a exigir um esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço, é aquele pessoal que não dá um prego no barro de sabão, mas fica lá na casa. Aí, mulher, ajeita aqui, um cafezinho, me traga isso, me traga aquilo, mas ele vai deixando as meias na sala, as cuecas em cima da cama, e tudo, só faz bagunçar, não ajuda em nada, é só o tempo todo reclamando. Você tá, homem, traga um sanduíchezinho aqui, traga alguma coisa aqui para mim, não está vendo que eu estou assistindo o jogo, uma coisa de muita importância? Aí você aceita e se transforma na escrava, porque ensinaram para você que a mulher tem que ser a rainha do lar e que a maternidade era para descer no paraíso. Aí você resolve sofrer à toa, porque esse sofrimento não liberta de nada, é só atraso. Ei, caba velho, se levanta, vai lá dentro pegar a cerveja. Se tiver dito na primeira vez assim, o resto do relacionamento vai ser uma maravilha. Mas se tiver seguido a primeira vez, pronto. Aí ele arranjou uma boa mula para montar as suas cargas e ficar o tempo todo só de flosor, sem dar um prego no vaso de sabão, sem lavar um prato, sem arrumar uma mesa, que isso não torna o homem menos homem, mas fica a vida inteira. É isso, é serviço de homem, é serviço de mulher. E você assumindo só o serviço de mulher, dando a sua jornada em casa, dando a jornada no trabalho e faz tripla jornada. Então, muitas vezes, quando estamos nessa situação, estamos à beira da obsessão porque achamos que os outros têm a obrigação de fazer eternamente por a gente. E não é assim. É parceria. Hoje se fala muito do relacionamento como uma parceria, em que junto a gente vai somar as nossas melhores qualidades, a gente vai dividir as nossas tarefas, os nossos encargos, as nossas contas, para que multipliquemos a felicidade dessa união. Então é dessa forma. Nono, quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool do entorpecente. Não preciso dizer nada.
O álcool entorpecente, ele atrai a companhia de espíritos que desencarnaram nessa condição, dependentes ainda das vibrações tóxicas do álcool ou do entorpecente. Então ele vem beber conosco. Ele nos usa como se a gente fosse o caneco da cerveja. Eles sugam aquelas energias etílicas que fazem falta a ele. Assim como quando a gente está orando, cantando aqui música de São Francisco, música de Maria, vem os seres celestiais junto da gente. E a gente compartilha aquelas vibrações de luz. Então é dessa forma. Quando a gente envereda para esse caminho, o sinal de alerta está grande. Por quê? Acontece muito. Chegava muito na Kardec, as pessoas, principalmente as mais novas, chegavam com problema dessa tal de mediunidade, que um dia a gente vai conversar mais sobre ela. Eu sempre gostei de festa, de brincadeira e tal. Muito bom, festa é uma coisa maravilhosa para a gente se divertir. Você imaginou se não tivesse festa no mundo, fosse só trabalho? Estava difícil, eu gosto, mas eu bebia e tal. E de repente eu comecei a fazer coisas que eu não me lembro. E eu estou saindo um pouco do meu comportamento, estou ficando até violento. Pois é. Pode ser espiritual? Pode. Com toda certeza que pode ser uma influência espiritual. Mas só que não começou de agora, nesse último mês. Ele faz 5 meses que está sentindo isso aí vê aos poucos. Porque as aproximações espirituais, elas vão acontecendo, a aproximação ou o afastamento lentamente, progressivamente. Uma pessoa que hoje fuma uma carteira de cigarro da minha época, Calco, Hollywood, não tem mais nem isso. Mas era porque papai era bodegueiro, eu vendia. Continental, não sei nem se existe isso mais. Acho que não existe mais não. Meu amigo ali que deu uma risada, esse cigarro não existe não. Mas ele não começou a fumar uma carteira de Calto, que era o cigarro mais chique, que vinha com filtro, por dia não. Ele começou no primeiro trago. Muitas vezes foi até com um colega que deu. Vamos ver uma pirubazinha aí? Tá, aí ele deu um trago, outro trago, um dia fumou um cigarro, outro dia 2, 3. Quando ele acordou para si, estava fumando uma carteira de cigarro ou um maço, como eu já vi muita gente boa, governadores desse estado, além de governador sacerdote, fumar um maço de cigarro por dia. Normal. O vício, a aproximação é assim, lentamente e tal, e quando se instala, fica difícil você sair dessa dependência. Então, sinal de alerta para isso. Não é proibido ninguém tomar um copo de cerveja, na sua casa, você não isso. Não é proibido ninguém tomar um gole de vinho. Não, o Espiritismo não nos proíbe de nada. Só que a gente tem que ficar cuidado nos excessos. De repente a gente está recorrendo para esquecer uma mágoa, para de repente a gente não trabalhar um sentimento que a gente tenha de revolta, de insegurança, de tristeza, de outro qualquer que esteja dentro do ser e a gente queira esconder com aquilo, aí sim, a gente está um passo da obsessão, a gente está um passo da influenciação espiritual negativa. E o último, para a gente deixar um pouquinho para vocês, se quiserem perguntar, se tiver tempo, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Quando julgamos que os outros é que devem fazer tudo para a gente. Que eles é que nos devem consideração, que eles é que nos devem respeito, que eles é que nos devem tudo. Que nós somos o verdadeiro rei, o dono da casa. Isso era muito comum numa sociedade patriarcal. O pai se achava o dono de tudo, tinha aquele lugar na mesa, tinha aquele lugar na cama que ninguém podia tirar. Mas hoje, com o tempo, essas posições foram se modernizando, foram se suavizando e hoje a gente tem um relacionamento, uma parceria. Hoje a gente com conhecimento espírita tem muitas vezes nos filhos um conselheiro, um espírito mais evoluído que ali encarnou para nos ajudar. E a gente tem que escutar, a gente tem que dialogar com esses que estão ao nosso lado, sejam encarnados, sejam desencarnados. Vamos meditar nesses pontos, refletir que através deles podemos mergulhar num padrão de energias negativas que embaraçarão nossa vida. Se a gente entrar nesses pontos, com certeza isso ocorre. Mas, se já nos sentimos ligados às forças espirituais, procuremos o socorro espiritual. Seja aqui no nosso templo de fé, seja na nossa casa, no nosso lar, seja através da nossa reunião do Evangelho no lar, seja através de nossas preces. Guardemos a certeza do que precisamos, não nos faltará assistência, não nos faltará. E lembra o nosso amigo Chico Xavier, porque não adianta de nada o diabo soprar onde não tem braço. Não adianta de nada o obsessor insistir
onde não tem aquela propensão àquele tipo de mal. É o alcoólatra insistir com alguém que não tem a mínima vontade de beber. Não vai conseguir. Se não existir essa falha no seu caráter, se não existir esse débito espiritual daquele espírito, ele não vai alcançar a sintonia. Então, meus irmãos, é isso aí que a gente tinha para conversar na noite de hoje, de uma maneira geral, do enfoque da influência espiritual em nossas vidas, que, como eu disse, é muito mais comum do que a gente pensa. Paulo dizia em uma das suas epístolas: nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são os espíritos que estão à nossa volta, os espíritos que estão ao nosso lado. Nós, por bondade de Deus, temos cada um de nós, primeiro, o espírito protetor, o anjo da guarda do catolicismo, o espírito protetor, o espírito guia da doutrina espírita e de outras doutrinas bandistas, candomblés, do candomblé, que também considera isso. Deus nos deu esse espírito para ser o nosso tutor, para nos guiar na nossa existência. Nós temos os espíritos familiares, dos nossos pais, da nossa mãe que já desencarnou, dos nossos tios, dos nossos avós, daqueles que fazem parte da nossa família, que desencarnaram, mas continuam a gostar ou desgostar da gente, conforme gostava ou desgostava aqui na Terra. Eles nos acompanham também. E muitos espíritos que são simpáticos, assim como alguém simpatiza em estar agora num bar, ou estar agora em um outro ambiente, muitos irmãos simpatizam em estar aqui falando de Deus, falando de Jesus, falando da doutrina espírita, e são simpáticos a nós e passam a nos acompanhar quando há essa sintonia. Quando a gente gosta de ler, espíritos que gostam também se aproximam para beneficiar-se daquela leitura. Quando a gente gosta de estudar, quando a gente gosta de debater, quando a gente gosta de orar, tudo isso estabelece sintonia. Então, isso é fundamental. Esse conhecimento é fundamental para que a gente pare de ver de culpar o próximo, culpar o outro, culpar o obsessor, culpar o Satanás, culpar o demônio pelos nossos fracassos e pelas nossas quedas. Vejamos a nossa parte, a lenha que a gente colocou na fogueira, o combustível que a gente deu. Observemos dentro de nós que, se Deus está nos dando alguma coisa que não está nos agradando, observemos dentro de nós e procuremos modificar a causa que está em nós dessa colheita desastrada, dessa colheita indesejada. Porque se a gente não deseja alegria e ainda permanece triste, é porque a tristeza ainda está dentro de nós. A gente está só dizendo da boca para fora. E a gente não conseguiu modificar esse sentimento, a gente não conseguiu ainda colocá-lo num patamar mais elevado. Então, a parte de Deus, ele sempre fala. Mas Jesus nunca mentiu para a gente. Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando cansado e sobrecarregado, ele não diz: eu vou tomar sua cruz. Diz: eu vos aliviarei. Aliviar é passe, é repor as energias, é dar um direcionamento. E os anjos falam conosco a todo momento, a todo instante. Seja até por um aviso na placa do caminhão. Muitas vezes a gente recebe os alertas da espiritualidade. De repente a gente se depara com a frase, de repente com um livro, de repente com uma mensagem. Traz ali para nós uma orientação. Prestemos atenção nos sinais da vida. Busquemos os sinais de Deus, os sinais de Jesus, os sinais do bem. Que aí o bem vai se instalar na nossa vida. Se o bem não está instalado ainda na nossa vida, é porque nós não estamos no bem. Porque quem é bom vai estar no bem, vai ter o bem, porque Jesus disse: a cada um de acordo com as suas obras. Então, não nos enganemos. Ele diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Peça que eu aliviarei. Mas quem tem que resolver o problema somos nós. Somos nós. O débito é nosso. O pensamento é nosso. A atitude é nossa. A escolha é nossa. Nós diariamente escolhemos muito. Escolhemos ficar paciente ou impaciente no trânsito. Escolhemos ficar tristes ou alegres diante de um acontecimento. Nós é que escolhemos. Nós é que pilotamos o nosso destino. Isso chama-se livre-arbítrio. Então, nada de ficar culpando ou jogando a culpa a espíritos obsessores, para demônio, para Satanás, para as coisas negativas que sucedem na nossa vida. Não.
A causa do mal que nós padecemos não está lá fora, está dentro de nós. Tenhamos essa humildade de admitir isso. Assim como a paz do mundo, como diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A minha felicidade, a minha bondade, o bem, tem que começar dentro de mim. Por isso que, para finalizar, Jesus disse, brilhe a vossa luz, porque no nosso coração já não tem luz. Mesmo na carne, Deus está na nossa carne, foi Ele que nos criou, Ele está presente dentro de nós. Então é avivar essas brasas de luz e esquecer aquelas que estão mortas, aquelas brasas que não acendem mais, que não adianta soprar, que não vai reluzir, que não vai transformar. E acreditar, como dizia Ivan Lins, que depende de nós essa mudança. E que nós podemos, porque Jesus diz, vós podeis fazer tudo isso que fiz e muito mais. Então nós temos o poder. Deus nos deu esse poder de transformar a nossa vida. Quantos e quantos irmãos aqui já transformaram a sua vida? E nós aqui que estamos aqui nessa noite, nesse momento, somos vencedores. Nós vencemos muita dificuldade para estar aqui. Nós vencemos muitos convites que queriam nos reter do lar. Muitas sugestões negativas, não vai resolver não. Tem jeito não, seu caso é perdido. E a gente veio até aqui, mostrando que nós temos a força. Que Deus está conosco. E somos do Pai, somos de Deus, somos cooperadores de Deus. Por isso que mesmo diante da minha insignificância, eu nunca recusei um convite de vir conversar com os alunos. E de deixar assim bem solto. Às vezes um texto para referência, para não fugir muito, porque senão a gente divaga, realmente divaga. Por isso que o mentor me deu um conselho, disse, você tem que ir nesses trabalhos com 2 dedos. O que é 2 dedos? Disse, devagar, procurar captar o pensamento, devagar, com calma, e devagar, não viajar na maionese. Procurar seguir um roteiro, seguir um tema, anota alguns pontos, pega um texto para seguir de baixo, que aí o processo do auxílio espiritual vem, da ajuda sempre vem, porque foi assim que ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei, e quando tiverem reunido um ou mais em meu nome, aí eu estarei presente. Alguém tem dúvida da presença de Cristo aqui? Então pronto, vamos para casa maravilhados, vamos para casa em paz, imbuídos aqui de boas energias, né? A gente sente-se renovado. É como se todos nós fomos trabalhados espiritualmente essa noite. Enquanto Dilma falava, enquanto eu falei, a espiritualidade estava trabalhando, estava tentando melhorar nosso padrão mental para assimilar melhor essas ideias. Não é que saiu da porta você vai mudar 100%. Não, a mudança, como eu disse, ocorre passo a passo. A natureza não dá salto, é tudo passo a passo. Mas você passa a ter consciência, você vai guardar essas palavras no seu coração, essas palavras que não são minhas, são do Pai, são da espiritualidade, em seu coração, e vai ter um pouco mais de reflexão no momento da impaciência. Não que você vai se tornar a pessoa mais paciente do mundo, não é isso, mas você vai lembrar. E se você quiser, você bota, anota, procura sinais de alerta, irmã Sheila, na internet, o Google é uma maravilha. A melhor coisa do mundo é esse tal de Google. Você acha tudo, acha coisas maravilhosas e acha coisa ruim, que a gente só acha o que procura. Quem procura, acha, Então você coloca lá, vai sair esses 10 pontos, você imprime, você bota a mão mesmo na porta da geladeira para servir de sinal de alerta para que a gente não derrape, não caia. Mas vamos cair. É da nossa natureza ainda atrasada, mas Jesus está lá para nos amparar. Vamos, levanta, vamos para outra, vamos para frente é que se anda. Então é com essa mensagem de paz, de muita gratidão aos amigos aqui, que terminamos aqui a nossa parte, deixando um tempo de acordo com a diretriz da casa. Obrigado, né, o nosso irmão. E na nossa casa, nós sempre demos a liberdade para que todos vocês perguntem se tiverem alguma dúvida sobre o tema que foi falado. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para o Ivan? Ficou alguma coisa assim que vocês queiram perguntar? Não tendo, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Pois não, Jorge?
A gente vai levar o microfone até lá, porque os que estão assistindo pela internet, eles só vão saber a pergunta se ouvir a resposta, se ouvir a pergunta. Eu não quero fazer pergunta nenhuma, não, quero só fazer um comentário, um agradecimento, porque eu estava aqui na graça da sexta-feira que foi fora, e é o que ele falou realmente. Nós somos naquele dia, como hoje também, agraciado com a palavra do Senhor. Hoje também, da mesma forma, ele é abençoado. E só queria dizer a ele que volte na agendinha que o bebê vai ser de você. Né? Com certeza. Um abraço. E aos nossos irmãos, a gente convida os nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, né? Eu espero que as nossas reuniões voltem realmente a ser transmitidas, porque isso é importante. Existem várias pessoas que assistem, tanto é que na semana passada, quando o Rodrigo postou, em poucos instantes, 137 pessoas, a hora que eu vi, né? Hoje já tinham visualizado. Isso é importante, as pessoas estão sedentas de ouvir falar de Jesus, assim, simplesmente, não é? A gente precisa compreender que Jesus é tão amigo nosso, ele é tão íntimo, que a gente pode falar, da maneira que a gente falar, ele entende. Isso é que é importante. E plagiando o nosso irmão aqui, eu não sei toda a letra, mas realmente, quando ele falou aqui da letra de Nando Cordel, é belíssima, não é? E ele diz, quem souber vai me ajudando assim, a cantar, tá certo? Então, a paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faça o bem ao meu irmão, com a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, mas pela paz, pelas crianças. Mas, desculpem que eu não estou lembrando, estou muito emocionada, mas é belíssima. E eu vou prometer a vocês que a gente vai cantar assim. É importante. A paz do mundo, ela começa em mim. Quando eu digo em mim, quando você diz em você, não é que a gente seja melhor, mas se você traz a paz para dentro de você, certamente você consegue passar para o mundo, não é? E hoje a gente vai dar o passe coletivo, como lá no caso fazia, porque os nossos irmãos, os médios que dão passe não vieram. E nós vamos fazer como fazíamos lá, o passe coletivo. Não sei o que o Ivan pensa disso, mas na realidade, se vocês me perguntassem qual o passe que eu gosto, que eu prefiro, eu digo que o coletivo, porque é dado pela espiritualidade, né? O nosso irmão faz parte da Federação Espírita. Nós queremos agradecer os irmãos na Federação, que tantos irmãos de lá vêm. Que também quero agradecer o nosso irmão Hélio, nos encontramos hoje, e assim, o carinho que o Hélio tem pelo grupo de oração Irmã Meimei, por todos os irmãos que vêm aqui nos ajudar o nosso presidente, né, que é o nosso querido irmão Amadeu. O Goií, ele funcionou 27 anos sem presidente, mas chegou uma hora que a gente viu que precisava e Jesus nos presenteou com o nosso irmão Amadeu. Então a gente deseja a todos vocês um retorno para os seus lares com muita paz e com muita luz, na certeza de que Jesus e Maria de Nazaré. A Espírita fala em Maria? Claro que fala, gente, tá certo? Então, que Maria de Nazaré, o seu azulino manto, ela possa adentrar em todos os nossos lares, daqueles que aqui vieram e daqueles que não puderam vir, por qualquer que seja o motivo. Vai, Maria, entra nas nossas casas, vai ao nosso coração, vai sobre aqueles que se encontram enfermos, não só do corpo, mas também da alma. E derrama tuas bênçãos de misericórdia. Dar a cada um de nós, Maria, aquela coragem que você teve de acreditar na fé. O maior exemplo de fé foi o que Maria nos deu, quando ela, na sua misericórdia infinita, participa daquele casamento lá nas bodas de Caná.
E aí, vendo que aquela família ia sofrer vergonha porque o vinho acabara. E ela, com tanta fé no seu amado filho, o nosso irmão maior Jesus, pede, fala para ele, acabou o vinho. E ele, na sua simplicidade, caladinho, vai e transforma a água em vinho numa melhor qualidade do que o primeiro tinha sido. Então, que esse exemplo de Maria, de fé, possa nos acompanhar. Nós sabemos perfeitamente que nas horas da nossa tristeza, nas nossas angústias, nós somos tendenciosos a até ficar duvidando do amor de Deus e de Jesus por nós. Então, que possamos levar para dentro do nosso coração a certeza de que somos amados. E dizer obrigada, Jesus, muito obrigada pela noite de hoje. Obrigada por todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados. Que os irmãos desencarnados que aqui vieram, mas ainda sofrem com as suas dores, possam ser pelas mãos de Maria e pelo amor de Jesus, conduzidos aos colégios doutrinários, aos hospitais espirituais. Que aqueles que estão ainda deserdados porque não conseguiram encontrar um caminho, que possam, através do amor de Jesus e de Maria, encontrar o seu caminho. Que todos possam voltar em paz aos seus lares, com muita paz, com muita luz e com muito amor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Em nome de Jesus, do mentor espiritual da nossa casa e dos nossos mentores espirituais, porque todos nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração. Meu querido irmão, muito obrigada. Muito obrigada.